E sejam bem-vindos, aí todos bem-vindos, ao quadro de mangás cancelados do WJB, onde normalmente temos um convidado e rapidamente mostrando aqui nossos participantes. Vamos lá, Gart. Boa tarde, boa noite a todos. Ou bom dia, né? Depende do que você está assistindo. Júnior Massa Bruta. E meus parceiros, certo? Que é o João. O Hobbs. Opa, e aí, bom? O Talion. Pá, tranquilo, hype pra falar de Hungry Joker aí. Inspirou muitos mangás como One Piece. É isso. Isso aí. E o convidado de hoje é o Hanabi, nosso brother. E aí, salve, salve. E Hanabi, valeu por participar aí. E é o seguinte, hoje nós iremos falar de um mangá chamado Hungry Joker, que é do autor de Black Clover, o Tabata. E Gart, o que é Hungry Joker? Ora, mas Hungry Joker é um mangá que saiu no fim de 2012 e acabou no meio de 2013. Ele foi escrito e ilustrado pelo Yuki Tabata, o mesmo cara que hoje em dia escreve e desenha Black Clover, que segue a história de um cientista chamado Raiji e a sua assistente chamada Chitose. E essa história é sobre a sua épica aventura, né? Pra aprender tudo sobre uma misteriosa maçã preta que pode se regenerar e que, quando ela é comida, permitirá ao controle a gravidade. É isso, obrigado aí. E na lata, eu acho que Hungry Joker já dá pra pegar bastante de quem já deu Black Clover, né? Por causa principalmente dos designs que são parecidos, né? Porque a gente tem principalmente o protagonista, que tem um pouquinho, se tu forçar bastante, tem algo parecido com o Asta. E a gente tem a nossa querida amiga, né? Que é a assistente do Prota, da cientista, o Heidi, que é a Chitose. A Chitose tem muito parecido com uma personagem que aparece no arco Diamond, né? Que é a princesa do Peach. Também com a Medícola um pouco, né? Temos até a Mimosa, que é a adição dele, que parece a Noelle de Black Clover, né? Mas isso são mais coincidências e coisas que dão a aparecer com os designs. Mas a pergunta principal aqui nesse início: vocês acham que o Tabata fez um bagulho de same face com dois mangás? Ou o traço é parecido mesmo com os personagens? Até porque é o mesmo autor, né? Eu diria que é mais questão de obviamente, a arte ser parecida, porque é o mesmo cara, e é a coisa de pegar os mesmos arquétipos. Eu também acho que tem a ver com ser parecido. Mas eu acho que ele pegou, por exemplo, tem a menina lá do Hungry Joker, que se parece muito a Noelle, que ela parece bem rápido, pouco tempo, inclusive. Eu acho que ele pegou algumas ideias de personagens bem terciários de Hungry Joker pra colocar em Black Clover. Mas tirando isso, é só traço mesmo. Eu concordo com isso aí, tipo, realmente, para ele, a maioria é por causa do traço mesmo, que remete bastante ao traço dele, mas alguns personagens parecem realmente ter sido... Tirado, né? Não digo copiado, né, porque é uma parada muito forte, mas... Ele realmente se inspirou bastante em alguns personagens antigos dele pra fazer os de Black Clover. E tem também uma questão que como o Hungry Joker foi cancelado, as pessoas nem vão se importar direito de fazer personagens parecidos em Black Clover. Sim. Porque no próprio programa passado que a gente falou de Bleach, quer dizer, o mangá cancelado do autor de Bleach, né? Que no caso é o Zombie Powder, né? O Zombie Powder. A gente tem o protagonista que parece que é o Green Joe, mas ele exatamente... É que assim, o traço do Kubo, ele é único, né? É algo bem característico. Mas você vai ver as personagens e elas não têm algo tanto parecido com as garotas de Bleach, por exemplo. Elas só têm o traço do Kubo ali, mas não são... Quer dizer, são verdade que se você visse em Bleach, não seriam algo copiado ou parecido com uma que existe. É uma que, por exemplo, o próprio garoto, né, o protagonista do Zombie Powder, ele tem uma coisa bem diferente, assim, né, do Super de Bleach. Em Hungry Joker é uma coisa também, ele não é igual o Asta, o Heidi. Ele não tem nada do Asta, até onde eu sei. Eu também acho, cara. Pra mim ele é o Yuno. Então... Eu achei bem diferente do Asta, porque o Asta tem aquela parada, tipo, de ele se esforçar muito e não ter poder algum, né? Mas o Hyde, ele já começa sendo um cara muito foda, muito inteligente e com um poder enorme logo nos primeiros capítulos. Primeiro capítulo mesmo, né? Isso é uma das coisas que eu gosto muito desse mangá do Hungry Joker, é justamente o fato do protagonista. Eu gosto do protagonista, eu gosto do jeito que ele é trabalhado. Eu gosto da personalidade dele. Eu acho até a parada de ele usar os conhecimentos científicos
dele pra fazer com que as habilidades que ele utilize da gravitação não pareçam tão forçadas quando ele utiliza uma habilidade. Então eu acho isso interessante. E uma das coisas que mais me atraiu, assim, que eu mais gostei, de fato. Mas enquanto aos outros personagens, eu não posso dizer que eu senti o mesmo. Mas isso eu vou entrar em detalhes depois. Bom, nesse início, a gente tem essa introdução mais rápida até, né? Do Raid e da Chitose, que a gente consegue ver que eles estão trabalhando numa festa de maçã, que tem alguma coisa por trás que envolve Dark Newton, mas não fica tão assim no começo, né? A gente só sabe exatamente o que faz quando o nosso protagonista morde a maçã. Eu gosto que, quer dizer, como eu postei antes, não tem nada a ver com a Asta, mas eu digo não no sentido tom do personagem também, que claro, mas até no design, né, como caracterização, né? E certo, a gente vê como o Tabata faz um personagem que é inteligente, mas ele não é onisciente, sabe? Que é alguém que é inteligentão, que sabe de tudo, que programa, que faz os caralho tudo, que é um arquétipo estereótipo, né? De personagem assim. Que a gente vê até um pouco de Dr. Stone nisso, porque o Senku é uma porra de um gênio absurdo, sabe, cientista? O Tabata, ele já dá uma nerfada no personagem por ele ser por ele ter perdido as memórias, né? Isso teve só 6 anos pra frente, né, do que ele sabe o que aconteceu. Também que ele não entende direito os sentimentos humanos, né? Sim. Quando alguém reage de alguma forma que é um pouco diferente, ele diz assim, ó, como é que a gente responde isso daqui mesmo? Me desculpa. Tem uns textos desse nível, normalmente. Sim. Inclusive, essa parte dele ter esquecido e tal, esse background dele, eu achei bem interessante, sabe? Eu fiquei realmente empolgado pra saber mais sobre a história dele e tal. Só que, infelizmente, não deu tempo de ser trabalhado isso. Cancelado. O final é corrido e a gente vê até algumas semelhanças com Black Clover mesmo, porque o início de Black Clover, até a parte da água, mais ou menos, pra quem leu, dá pra ver que lá é uma introdução à organização que vai fazer parte lá na frente, né? Hungry Joker também tem a mesma coisa, mas assim, nós temos os nossos protagonistas ali, que são os White, né? Acho que é Hungry White ou White Joker? Agora que na Scam mudou os nomes até. É White Joker. É os White Joker, né? Que eles aparecem depois que eles vão olhar uma exposição. Essa parte é engraçada, cara. Eu acho que o humor do Tabata funciona nesse mangá, de como Black Clover. Cara, não só isso, a ideia do Tabata pro mangá eu achei muito interessante, porque ele pegou um negócio meio... que é interessante, justamente essas descobertas ao redor do mundo, que até tem muita conspiração no meio, com relação às descobertas que aconteceram, né? Tipo, como é que o cara, antes de Cristo, descobriu certos conhecimentos matemáticos que até hoje são difíceis de compreender. Então ele brinca com isso e usa uma forma criativa. Ele consegue até explorar o mundo todo quer dizer, pelo menos a ideia dele seria, né? Boa parte do mundo indo atrás desses artefatos místicos. Que na minha cabeça ele ia explorar não só a Europa, como aconteceu, mas também outros lugares. Porém, infelizmente, não teve tempo, né? Cara, a premissa de Hungry Joker desse negócio, poderes estarem em objetos importantes pra ciência da humanidade, pô, cara, isso é interessante demais, né? Ainda botar isso no sistema Battle Shonen até onde eu lembro, eu não conheço nada. Nem eu. O próprio one-shot dele, se for pegar pra ler, não é nada demais, assim, né? O traço é meio estranho, a história não faz muito sentido, não empolga tanto, mas eu acho que pela forma que ele trabalhou os personagens do one shot, pela forma que ele tentou introduzir alguns conceitos, algumas ideias, despertou a curiosidade do pessoal da Jump, e aí eles ajustaram para algo mais original, porque ele manteve os traços, ele manteve alguns personagens, algumas características, ele só mudou na sua essência a temática da história, né? E eu confesso que eu gostei, ele até fez uma referência no final, né? Até teve, porque pra quem não sabe, no one shot ele usa a máscara dele, ele utiliza para comer os animais, negócio assim para aumentar o tempo de vida dele, porque ele só tem 6 horas de vida. Seria complicado trabalhar isso numa serialização. Se ele tem 6 horas de vida, ele vai ter que consumir toda hora algo para poder se manter vivo, né? Então, eu acho que seria um pouco difícil de trabalhar numa serialização. E também o fato de que, no final, ele utiliza a máscara dele aí sim para ingerir a maçã, que é uma referência direta ao fato de ele fazer isso como um poder natural no one shot. Além de que ele consegue um cristalzinho de poder no corpo dele no fim do Hungry Joker, como ele também tem no one shot. Então eu achei legal essa referência final que o Tabata fez.
E eu confesso que só pelo one shot ali despertava certa curiosidade, mas não tanto, porém, vendo esse mangá dele, eu consigo entender porque a Jump apostou em Black Clover e deu certo, né? O Tabata é um cara que tem boas ideias, eu só acho que ele peca às vezes na execução. Uma coisa importante para ainda de falar sobre o One Shot é que o One Shot ganhou a Golden Future Cup do ano dele, e isso é impressionante, cara. Todo Golden Future, quase todo Golden Future Cup que a Shonen Jump faz, o mangá ganhador normalmente é cancelado, cara. É predestinado, né, o mangá se for. Mano. Exato. Uma coisa que me confundiu um pouco quando eu fui ler esse início de Hungry Joker foi realmente entender a forma que a maçã iria ser usada na história, porque ela regenera, ela deu poderes únicos para o nosso protagonista, mas eu achava que a maçã dava outros poderes para quem comesse, pode criar uma variedade, mas não era isso, né? Era só gravidade. Realmente, velho, isso aí foi uma parada que eu realmente não entendi. No começo, nos primeiros capítulos lá, ele fica empalado na barra de metal, né? E aí ele come a maçã e aparentemente ele se regenera. Mas aí mais pro final, ele toma aquele ataque lá pro... aquele personagem lá que eu não vou lembrar o nome, obviamente, mas... O Kyuji? Aquele cara que se diz um deus maior do que os outros que ele já tinha ganhado. O Dodomax? Não, pô, acho que era o terceiro Mavro que eles enfrentaram. O Nacias? Acho que é. Aí ele usou aquela parada lá do raio que atingiu o Raid, né? Só que aí ele não conseguiu se regenerar com a maçã, ele precisou de outra coisa pra se regenerar. Eu acho que esse é um dos problemas da execução do Tabata. Ele faz algumas coisas que são um pouco... um pouco não, né? Bastante duvidosas. Por exemplo... questionáveis. O Tabata, pra mim, ele é o tipo, pelo menos nesse primeiro mangá do Hungry Joker, porque como eu não acompanho Black Clover, eu sei pelo que fala, mas eu não gosto de falar sem ter lido. O Tabata, ele é o tipo de cara que, assim, ele tem... ele é o cara que, se ele for num lugar cheio de rochas... ele não vai olhar as rochas como pedras que as outras pessoas estão olhando. Ele vai olhar as rochas buscando algum mineral precioso, um diamante, ouro, alguma coisa do tipo. Ele pode fazer o que ele quiser com esse diamante que ele encontrou, que ele foi atrás, ele teve várias ideias para esse diamante. Mas no fim das contas, ele utiliza esse diamante pra porra nenhuma. Ele pega esse diamante e enfia no cu. O que acontece? Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no mangá que me incomodou bastante. Quando eles estão entrando lá naquele laboratório abaixo do museu, acontece um negócio muito, muito engraçado, porque ali vai ser introduzido o grupo do protagonista, o grupo do... Como é que é o nome dele mesmo? Raid, né? Sim. Vai ser introduzido ali um negócio, só que daí quando ele entra no laboratório, não é apresentado o laboratório, não é apresentado as pessoas, não é apresentado a instalação que eles fazem. Tem um diálogo curto, que parece que só tem uns 4 ali dentro, aí depois aparecem alguns cientistas aleatoriamente, mas eles não têm diálogo, e do nada, simplesmente, os caras entram ali e conseguem o acesso, sabe? A impressão que dá é que em alguns momentos parece que as coisas precisam acontecer porque o Tabata fala assim, se isso aqui acontecer ia ser bacana, e joga, sabe? Coisa que eu já vejo que ele aprendeu um pouco em Black Clover, mesmo que ainda tenha alguns clichês, porque eu vi o anime, né? Eu não leio o mangá, mas eu vi o anime. Mas ele já sabe trabalhar com mais cuidado, mesmo que aconteça. Então eu gosto de ver a evolução, como eu falei na do Cubo também, no próprio Zombie Powder, que certas coisas que eram um pouco demais, ele dá uma freada, sabe? Mas ele ainda acaba escorregando em outras. Eu gosto bastante não só da arte do Tabata, mas do estilo dele de contar história, porque ele tem toda uma estrutura preparada pro que ele quer fazer, só que na hora de executar, ele executa meio merda. Então, tipo essa parada aí do empalamento, né, cara? Achei isso bem nada a ver também. Eu tava pensando nisso enquanto eu tava lendo, o Hanabi até me relembrou disso. Uma coisa que eu queria adicionar, como vocês falaram antes da maçã que o Raid tem, uma coisa que tem que falar é que isso não é propriamente um problema na história, mas pode ser um problema pro público, que ele muda a história do Newton, porque, né, todo mundo sabe, o Newton estava sentado numa árvore, caiu a maçã, ele olhou e disse gravidade. Só que na história o que aconteceu? A maçã caiu, o Newton comeu a maçã e ele falou gravidade. Agora ele tinha o poder de controlar a gravidade, entende? Sim. Mas e o Newton bebeu um suco só, né? Ele não mordeu a maçã. Pra mim, acho que foi só uma paródiazinha besta. Não tem muita coisa assim, não. Mas revisionismo histórico, sabe? Não é essa coisa toda. Eu gosto disso, eu gosto. Não um erro na história, mas, é aquela coisa de, tu botar uma outra visão pra algo que todo mundo já sabe.
Algo que já É interessante, né? Não, é interessante, mas pode ser confuso pro público, entende? Você acha por quê? Não, eu digo no... Eu tô falando no sentido de, tipo, quebra de expectativa, entende? Ah, sim. Tem isso. Não é um problema pra história, eu digo no sentido que tu pensa que a função de alguma coisa vai ser o que tu... A função dela vai ser o que tu já sabe em conhecimento prévio, só que a história dá o dedo pro meio pra isso e cria outra coisa. E outra coisa, né? Sim. Que não é um problema, já que o poder do Hyde é foda. E a maçã é foda também. Que é obviamente copiado de Gash Bell, né? Do Braga. Mano. Cara, eu gosto dessa ideia de ele colocar essa parada histórica, mas meio que não colocar 100% como aconteceu, mas deixar um contexto e instiga a curiosidade. Eu acho que o problema é que isso acaba... Ele tem que ser expositivo, porque senão vai ficar muito solto a razão do porquê aquilo existe, como que aconteceu. O problema é que as coisas acontecem... os personagens vão contando pra gente as coisas que estão acontecendo enquanto as lutas ocorrem, sabe? Chega um certo ponto que fica cansativo. Não sei se talvez por eu ter maratonado o mangá, mas em certos momentos eu achei um pouco demais, assim. Algumas coisas eram ditas muito... E não eram coisas necessárias, eram basicamente diálogos entre personagens que estavam lutando e que precisavam ser ditos porque a gente tinha que entender algum contexto para ele ter absoluta certeza de que o leitor estava pegando tudo que estava acontecendo, sabe? Isso me incomodou em alguns momentos. Meu problema de Rank Joker é isso, é muito texto e muita informação, tá ligado? Eu achei um saco. O meu maior problema com esse mangá é muito texto. Eu achei marotei por um saco. Eu quase dropei esse mangá. Eu não dropei porque eu tenho que fazer o programa aqui. Cara, eu vou confessar, velho. Tem alguns momentos que, tipo, assim, tinha uns wall texts, assim, que eu, tipo, basicamente só passei o olho, assim, lendo por cima, tá ligado? Ah, também. Quando eles têm que explicar os poderzinhos, né? Não, ele fez isso. Quando ele começava a explicar o poderzinho. Tipo, tu bate o olho e tu já entende, mas tem, tipo, um super over-explain no bagulho ali, Sim. que é, sei lá, A pior chato. parte daí foi a parte do laboratório. Eu quase dropei o mangá aí. Muito chato, velho. Muito texto. Queria explicar a história do mundo, tipo, de cientista. Eu falei, eu não quero, velho. Só quero ver poderzinho e isso, mano. Tudo é muito fácil no mangá, me parece, sabe? Tudo é muito simples. Se tem que acontecer, o Tabata vai lá e faz acontecer, sabe? Todo mundo se acostuma muito rápido. É por isso que eu gosto de Black Clover. Black Clover não tem texto. É só poderzinho e pronto, cara. Uma coisa que eu acho que o Tabata aprendeu a lidar com a Jump também foi em fazer cliffhanger pra capítulo. Porque alguns capítulos meio que tem um final ali, certo? E outros são totais ganchos que você tem que ler o próximo pra conseguir seguir. Eu acho que o Tabata, numa revista semanal como a Shonen Jump, aprendeu com esse mangá que, cara, tem que ser um bagulho que, assim, passou, pum, acabou o capítulo, próximo, passou. Que, assim, pra aquele semanal, é uma merda, né? Porque a gente comenta lá e, cara, às vezes rola umas fake death, aí rola uns, assim, capítulo que é só trocação e magia nova, que, assim, lendo no volume inteiro, lendo no arco inteiro, foda demais. Mas lendo semanalmente é complicado. Mas, olhando isso para um público japonês que quer hypar a coisa, que fica ansioso, nossa, eu preciso ler a Jump da semana que vem. Eles vão, obviamente, ler porque é um cliffhanger da porra. Então, o problema é que com o Hungry Joker, o Tabata não só melhorou isso, como aprendeu. O Black Clover, né, depois. Assim, dá pra ver que Black Clover é uma versão do Tabata realmente mais experiente, né? Ele comete ainda alguns erros que ele cometia em Hungry Joker, como algumas conveniências. Eu não vou lembrar aqui de cabeça pra citar, mas ele consegue ter ser uma história mais consistente, uma história que dá mais vontade de ler do que Hungry Joker, por exemplo. Em Hungry Joker eu acho que ele exagerou demais, assim, em algumas coisas, em alguns clichês, sabe? Parece que eu tô lendo um mangá dos anos 90. Parece que eu tô lendo, sei lá, Cavaleiro Zodíaco da vida e tal, onde acontecem as coisas clichês, mas pra época não era tão clichê assim. Porém, como o mangá foi feito em 2012, eu acho que ele exagerou demais. Né? Ele pega muito da febre dos anos 1990, 2000, que era filme sobre viagem, né? Exato. Principalmente na Europa. Exato. E ele explora isso de uma forma meio clichê, assim. Uma coisa que vocês falaram antes de não conseguir fazer cliffhanger de capítulo, um exemplo que eu pensei quando vocês falaram é que tem quando começa aquele arco daquele labirinto de fumaça, neblina, não sei. O capítulo anterior parece como se fosse
meio que na metade de um episódio de anime, no sentido que, tipo, os vilões estão falando alguma coisa, tem o corte de comercial, aí continua o episódio. Só que o problema é que isso é num capítulo, né? No mangá, né? O fim do capítulo não é tipo... É só os inimigos falando nada, pra tu ter que esperar uma semana pra começar um novo arco, entende? Só uma observação, e o mais engraçado é que quando ele vai começar um novo arco, ele coloca no final do mangá, um novo arco está começando. Acho também engraçado. Então, tem um lance que é aquela coisa toda do, assim... Porque, então, como foi do Cliffhanger, eu acho que por vezes funciona, né? Acho que mais pro volume 2, do Parque do Hospital ali, eu acho maneiro. Acho que dá pra puxar... Pra mim, acho que a melhor parte do mangá é a da bruxa. O que vocês acham? Eu também achei a bruxa mó shed. Mano, então, que bruxa. Caralho. Eu esqueci, mano. Esse mangá é esquecível, velho. A da névoa lá, do labirinto. Ah, tá. Ô, uma carco bosta, velho. Como assim? Por quê? Ah, mano, sem graça, velho. Vamos lá, Robert. Você que leu Black Clover assim que nem eu, está nos atuais, é o seguinte. Você acha que Hungry Joker poderia ser salvo por um Elfos ou Spades? Não. Não podia, cara. Que... É porque esse mangá é tão expositivo, é muito mais expositivo que ia ficar chato. Concordo. Eu acho assim, que Hungry Joker é uma ideia muito incrível, que daria muito certo a ideia, o contexto, sabe? É como eu falei, o Tabata tem... Ele pensa em umas coisas muito interessantes, ele tem ideias muito interessantes, mas na hora de executar, ele executa mal. Então ele pega e faz a história. Por mais instigante que seja a história, acaba que as coisas que levam até esse local, tipo, que levam os acontecimentos, elas acabam sendo muito clichês, muito expositivas, maçante, cansativas, exatamente. Isso é um problema muito grande. Se você questionar um pouquinho qualquer coisa de Hungry Joker, você encontra um erro. Não, exatamente. Hungry Joker eu tive que ler, assim, tipo, não pensando muito, porque eu lembro que eu fiquei, acho que eu li em 2 dias Hungry Joker, mais ou menos, madrugada de ontem e terminei hoje. Então eu acabava pensando, tipo, de uma noite pra outra eu acabei pensando no mangá, porque é inevitável. E, sério, é muito fácil adivinhar os plots, as coisas que vão acontecer, não porque, nossa, como eu sou foda, mas no sentido de que realmente é óbvio, sabe? Quem vai ficar com quem, como que o protagonista vai despertar os poderes. Tipo assim, desde o início eu pensei, cara, eu acho que a última luta, o protagonista vai usar todos os artefatos que ele encontrar pra lutar contra o vilão final, tipo... E deu outra, ele fez isso, sabe? Não que seja ruim, mas é óbvio demais os plots que acontecem e esses são os plots principais de cada arco, sabe? Não são um plot no meio de outros. E isso me incomodou um pouco. Uma coisa que me pareceu foi que parece que ele tava um pouco perdido enquanto ele escrevia. Porque uma hora ele falava uma coisa, dava uma regra, e depois ele ia lá e quebrava a mesma regra. Tipo... Parecia que ele não tava muito sabendo o que ele tava querendo escrever ali, mesmo ele tendo uma base sólida, digamos assim. Sim. Black Clover ainda é assim, cara, então acho que ele só pegou isso e ampliou, né, a gravidade da coisa, que a gente vê isso atuais até, isso aí, Robin vai até lembrar que o Yuno fez recentemente no mangá, né, onde isso foi gravado. Nossa senhora, quebrou a regra da hora nesse arco atual. Né? Pô, tipo, no começo ele tinha aquela regra lá, que ele tinha que dar só uma dentadinha na maçã, senão ele extrapolava. Aí tanto que depois, alguns capítulos depois, ele dá, tipo, 2 mordidas e aí ele, tipo, sente o... Aí no final do mangá ele come a maçã inteira e não acontece literalmente nada com ele. Ah, mas temos que considerar também que é cancelado, é final de mangá, vai ser forçado, vai ser algo simplificado. Sim, de fato. Com certeza. Mas o que o Hanabi falou é verdade. É que assim, esse problema não acontece só no final, ele acontece durante todo o mangá. Porque a gente não tem muita noção dos limites de cada um. A gente não é dito muito bem. É dito que ele pode ficar 5 minutos utilizando os poderes. Mas aí ele come 2 fatias, sangra um pouco pela boca. Ok, é só isso aparentemente que é um problema se ele comer 2 fatias. Mas aí, daqui, sei lá, no próximo arco ele já consegue extrapolar um pouco essa ideia. Aí, se ele utiliza a ressonância da maçã, por exemplo, com o martelo, ele já pode fazer mais coisas. Interessante. Mas as consequências são fortes. Só que daí no próximo arco, ele já utiliza de novo isso. E aí já não é mais tão problemático quanto era. Quer dizer, não existe um limitador tão claro de poder. Não me parece que em nenhum momento ele vai comer 2 maçãs e isso vai botar em risco a vida dele, sabe? Eu só sinto que ele vai, sei lá, sangrar um pouco e é isso aí. Bola pra frente, sabe? Mano, mas tu tem que entender que o Hyde, ele evoluiu com a história.
Aí como ele evolui com a história, ele consegue dar 2 mordidas sem sofrer nenhum dano, cara. Eu não li Black Clover, então vou questionar uma coisa pra vocês. A arte dele muda muito? Então, dá pra você ver semelhança. É que assim, como eu li a versão semanal do mangá, né? Não tem a versão mais clean da coisa. Não que mude tanto assim, né? Mas assim, dá pra ver que o traço ainda é semelhante com o início ali, né? Mas depois dá uma grande evoluída ao longo do mangá, né? Atualmente o Black Clover tá, acho que pra mim, é a melhor arte da Jump, perto ali de One Piece e Kamoto Days. Ó, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar. Antes de fazer a pergunta, só vou fazer observação. Eu gosto da arte do Tabata, uma das coisas que eu mais gosto dele. E a arte do pessoal lá dos Marvels fica muito parecida com a arte do Asta transformado lá, aquele negócio preto da espada. Eu queria falar uma coisa antes, que quando eu li Mavro, eu li Mauro, cara. Eu também. Os vilões são os Mauros, mano. Eu li Mauro porque, sabe aqueles memes que era de coisa romana, em que o U ele é escrito como um V? Sim. Aí é por isso que eu li Mauro. Tá que pariu. Eu só ia fazer a pergunta pra vocês, pra jogar assim. Falando de Loli Joker, o que vocês acharam de tanta Loli, das personagens femininas, sexualização? Vocês se importaram com isso? Foi um problema pra vocês ou não? Não. O meu maior problema é que o horário permite isso, já tá de noite, né, quando a gente tá gravando, mas sinto muito, mas o cara é um pica de mel, né? Vamos falar a verdade. Eu primeiro li um mangá e depois eu li um one shot. Quando terminei de ler um one shot, eu fiquei feliz, porque o one shot porque o one shot é bem mais ete do que o mangá, cara. É isso que eu acho que, inclusive, a parte do cancelamento desse mangá foi culpa do one shot. Você acha? Eu acho que a galera hypou, ele ganhou ele postou isso em 2011, né? Ele ganhou o prêmio de 2011, deixa eu ver qual era. A Golden Future Cup. Ele ganhou isso, e aí a galera ficou hypadaça pra essa história do Hungry Joker. Aí quando ele lançou em 2012 pra substituir Reborn, a galera hypou, achava que era realmente um novo sucesso da Jump, e como a história mudou muito, eu acredito que broxou a galera, sabe? Tanto que o Hungry Joker, do início até o fim, ficou bem atrás. Na verdade, eu não achei nada de, tipo, isso que você tá falando de sexualização. Eu não vi nada. Não sei se eu li de olho fechado, mas eu não vi absolutamente nada. Tanto que eu até tava pensando, quando eu comecei lá pelo primeiro volume, eu tava até achando realmente legal a interação entre o Hyde e a Chitose. Eu tava achando até bem respeitosa, sabe? Ele faz uma ou outra piada, mas tipo, nada grande assim. O que ele fez com a menina lá, a Mimosa? A Mimosa. Eu concordo. Eu fiz essa pergunta porque eu vi reclamação em alguns sites que eu fui pesquisar a respeito, o pessoal reclamando disso. Então eu queria saber se era só uma opinião minha ou realmente... Deve ser porque a gente é velho de guerra nesse tipo de coisa, mas não é nada demais. Então. Não é nada demais, a galera... Sempre que vai ter um pouquinho, vão reclamar, é inevitável, né? Uhum. E tem aquela cena do hospital que eu acho hilária, que é a parte do... Quem foi baitado? Quem achou que era mulher mesmo? Eu fui baitado, eu achava que era mulher mesmo. Eu também fui. Quer dizer, eu não pensei na hora, então não tem Eu pensei literalmente que era literalmente aquela mulher bêbada lá de Black Clover, que eu não vou me lembrar o nome. Mas eu lembrei literalmente ela, velho. Só que aí, Vanessa, né? Eu literalmente tive uma visão dela na minha cabeça quando eu tava lendo. Mas bacana, né? Essa inversão que é realmente um homem. É impressionante que tem as mulheres da história e tem uns caras que parecem mulher também, tipo... Não, tem o cara que obviamente se veste de mulher e tem o... Deixa eu lembrar o nome dele. O Nico. Não tinha uma mulher que era meio masculinizada, o design? O Nils é porque quando tu tem o arco dele lá no... Aí Scan fala assim, será que é um homem? Por quê? Porque ela tá de regata e tá com aquela faixa aquelas faixas lá no peito que, tipo, mulher normalmente usa pra, sei lá, botar alguma roupa, mas... Não, normalmente é mais pra cosplay, né? Pra fazer cosplay de homem, qualquer coisa assim, entende? Segundo os seios, né? É o que eu ia falar. Uma parte bem rápida e vai fugir muito do assunto. Eu queria falar que eu gostei muito do macaco, do doutor lá.
Nada a ver, o cara manda uma dessas do nada. É um personagem terciário, provavelmente feito só pra alguém dar uma risadinha, assim. O cara achou raiva. Não, eu tô falando isso porque o nome do macaco é médico, cara. É médico, né? É. Incrível. Eu vou falar dos vilões. Eu não gostei, cara, dos vilões, porque eu achei muito, muito estereotipado, cara. Todos os vilões são, tipo, o estereótipo de sou mal, quero acabar com vocês humanos, eu sou um deus, você não é nada. Todos os vilões são assim, cara. Ai, como você ousa. Como ousa. Eu sou um deus. Como ousa, como você poderia me derrotar, eu sou um deus, você jamais poderia me derrotar, e derrota. Como assim? Como você ousa derrotar um deus? Todos são assim, cara. Parece que todos são iguais. Nossa, aquele careca lá no museu. Não foi no museu. Foi no museu. Foi no museu de arte, eu acho. Foi no. Não sei, um lugar onde eles vendiam por leilão. É um leilão. É, o leilão. A galera lá, tipo, 2 milhões, 3 milhões. O cara mandou 13 milhões. Ignorância total. Eu gosto dessa personalidade dele, não vou mentir, não. É, bem boa. Como eu posso falar? É o típico personagem sem expressão, mas eu gosto dele. Eu também. Não sei. Eu acho ele sem sal. Ele é um sem expressão, mas não é aquele sem expressão chato que tu fica lendo e aí ele fica. Legal. Eu achei ele mais divertido de acompanhar, porque as meninas, no geral, elas eram bem estereótipo também de meninas. Tem a Tsundere, né, que é a menina que usa lâminas no corpo. É, a Vivi, exatamente. Vivi, coincidência. E tem a Chitose, que é a que gosta do protagonista, mas é tímida. Então todo mundo que serve pro protagonista tem uma personalidade muito exagerada, assim, muito estereotipada. Menos o protagonista tem uma personalidade manjada, mas é divertido de acompanhar, sabe? É um Senku nerfado. Ele não é completamente... Não é que ele não tem sentimentos, é só que ele não tem dificuldade de compreender eles. Então. Não é como se ele não tivesse. Ele faz a história progredir mesmo sendo esse cara sem emoções. Uhum. Ele tem convicções, sabe? É. Ele é marcante, né? Vou dizer assim. Exato. Ele tem objetivos de vida. E dá pra meio que pegar nesse ponto também que eu queria falar já antes, que pra mim eu acho que a coisa que eu mais gosto no Tabata e tá nesse mangá são os personagens e suas relações. Porque, cara, eu acho que é carismático, é gostoso, é divertido de acompanhar ele, sabe? Não é aquele que você olha, porra, isso aí, sei lá. O Alan Blackman tá no nome do cara. O cara aqui que tinha cabelo, que tipo... Que é esquizofrênico. Tinha um pensamento interno, não? Sim, tipo, por dentro de outra pessoa. É muito engraçado. As dele são muito boas. Você tá morto, você está fudido. Caralho. Ele é muito bom, eu gostei dele. Pena que ele apareceu pouco. Sempre foi um traço que ele gostava, que ele sempre teve uma prioridade em fazer personagem, né? Fazer alguém... um personagem marcante. Estou, né, cada um. Porque o homem é fechado, o outro é bem assim... Assim assado. Assim assado. Outro é mais introvertido, um come muito, o outro sabe? Pegando Black Clover como parâmetro, cara. O que faz os seus negros serem muito marcantes são suas personalidades que estão bastante, né? Pega o Mímico, pra comparar com a Vanessa, ou até com a Grey, que é da pervertida, com o Asta mesmo, que é tudo berrento. Mano, compara o macaco com os outros. Porra, tem muita diferença, velho. Sim. O problema é que as personalidades destoam, mas elas são muito extremas, né? Nunca é uma personalidade mais normal, assim, tipo, o cara é depressivo, mas ele também não é exageradamente depressivo. A menina é tsundere, mas ela não é completamente tsundere, sabe? E aprendeu isso no Black Clover? Os personagens de Black Clover são menos estereotipados? Menos caricatos, né? Sim. A Noelle é tsundere do começo ao fim. Mas a Noelle, dá pra aturar a Noelle, sabe? Não dá não, velho. No anime não dá. A Noelle, nossa. A Noelle é um saco. Ela é a pior personagem de Black Clover. As lutas são legais, mas de resto eu acho um saco ficar com ela, mano. O Capitão Yami, que é pra ser o personagem apelão, não sei o que. Pra mim, ele é o melhor de Black Clover ali. Eu tava fazendo coisas bem legais com o dentro da próprio mangá, né? Não é? Então acho que até o próprio Asta, ele não cai só no estereótipozão de pessoa que grita do... Não? Não, ele não cai nisso. Na minha opinião, ele não cai nisso totalmente, 100%, sabe? Não, ele mas depois melhora. Melhora. Ó, eu até... Em algum dado momento no Hungry Joker eu senti lendo aquele último capítulo de Witchwatch, sabe? Que cada personagem que aparece é o estereótipo de... Eu senti isso, sabe? Parece que cada personagem que aparecia era um típico personagem de shounen que dava as caras. Cara, essa frase ficou
pro podcast, cara. Porque a gente. Tá, não. Tipo. Não, eu tô falando isso só porque o cara falou. Não, no último capítulo de Witchwatch, porra, eu não. Não, tá. Quando sair isso já vai estar datado, tá entende? Então, fala de novo tua frase aí, tá? Ah, tá. Tá bom. Não, eu só ia dizer isso mesmo, que é como o capítulo que saiu recentemente, o Witchwatch, estamos no dia 27/11 aqui, o capítulo que saiu semana passada, dessa vez, esse capítulo, aí sim, né, agora acho que dá pra se localizar, procurem o podcast do dia 26/11, porque hoje é dia 27/11, vocês vão entender o que eu estou falando. É porque o capítulo do Witchwatch tinha isso, né? Ele arranjou uma série de personagens estereotipados do conselho lá e colocou personagens de shonen estereotipados no mangá. E coincidentemente agora com o Hungry Joker eu tive o mesmo feeling lendo. Cada personagem que aparecia era o estereótipo de shonen. Os personagens de Hungry Joker não são unidimensionais. Ó. Unidimensionais. Então sim. Cara, uma coisa que eu até dei uma pesquisadinha aqui agora pra ver se eu não tava ficando louco. No começo aqui da conversa a gente falou que o Tabata, ele meio que pegou conceitos do Hungry Joker e passou pro Black Clover. Uma coisa que eu tava lembrando agora, que eu até tinha me esquecido, é que tem o Nails, né, que teoricamente ele é uma mina, né? Eu lembrei agora que acontece uma coisa parecida em Black Clover, que é com a Grey. Ah, sim. No começo ela é aquele cara enorme, gigantão, e no fim é uma menina. Mas a questão da médica, né, que é a personagem que tem essa troca de gênero, é porque ela só se baseia no visual, né? A Grey cria uma outra pessoa pra poder ficar dentro, sabe? Então é diferente. Mas a ideia é quase que a mesma, né? A boneca russa. Então, mas eu tava comparando mais com o Nails, que ele, tipo, a aparência dele é 100% masculina. Ele tem aquele frame lá que aparece com aquele bagulho nos peitos. Não, a gente tá falando disso, mas esse frame não diz nada, né? Porque o autor não... É full teoria, né? Teorias de Hungry Joker. Deixou jogar dali. Tocou a bola, quem pega que pegar. Cara, pra ser honesto, se não fosse o maninho da Scan ter deixado ali o bagulho, eu não ia nem perceber, cara. Falando assim, eu não percebi. Eu pensei que vocês falaram pra mim agora. Cara, se pá, não é nada. Sinceramente, não é nada, porque o personagem já tem todas essas feridas. Eu não duvido que, sei lá, ele tem uma queimadura no tórax. Aí ele, a gente não sabe, né? No fundo pode ser simplesmente um machucado que ele tem ali e foda-se, né? Acho que é design. Vocês gostam dos designs no geral desse mangá? Como foi no começo, eu gosto, acho característico dele. Eu acho, assim, se eu ver, por exemplo, quer dizer, eu vou ver a Viviane, a Vivi. O design dela eu vou lembrar da Mimosa, claro, porque é mesmo autor, eu conheço mais Black Clover. Mas eu vou lembrar, é a Tabata. Então o design dele é característico. Como character design, eu acho que o Tabata é muito bom, manda bem. Eu também, eu gosto dos personagens que ele desenha, eu gosto. Eu gosto principalmente da paisagem que ele desenha, mais do que dos personagens, mas eu gosto dos personagens também. Os backgrounds são legais. Cara, dá pra ver que se Hungry Joker tivesse sido um sucesso, as pessoas iam amar os personagens, cara. Pô, é um grupo... Pô, tem até um mascote nesse grupo, cara. E os personagens são bem diferentes uns dos outros, né? Eu fiquei realmente chateado, sabe? Porque eu tava me envolvendo um pouco com a história. Eu tava ficando interessado, realmente. Eu fiquei chateado por ter acabado, assim. É divertido, né? Eu ia ler firme, tá ligado? Até o final, se ainda tivesse até hoje. Eu também. Eu não, ia dropar. Tem que ter o Hobbs, né, cara? É um mangá chato. Eu tenho política de não dropar, assim, mas eu confesso que me incomodava muito os clichês, mas eu já tinha acostumado com os clichês, sabe? Talvez se ele tivesse mais tempo, de repente ele conseguisse consertar algumas coisas, como foi Black Clover, né? Eu acho que Black Clover deu uma melhorada do início pros atuais. Bastante. Mas eu até queria perguntar pra vocês a respeito do poder lá. Teve o poder do raio-x daquele homem, que parece uma mulher, né? Que se veste mulher. Eu não entendi muito bem como é que funciona a parada, porque ele consegue enxergar através das coisas, mas ele conseguiu curar um veneno que não tinha sido descoberto ainda pela humanidade no protagonista. Mas o que tem a ver? Ele saber onde está o veneno, o que faz possível ser curado o veneno? Saber onde o veneno estava localizado, ele tinha um antídoto ou tem alguma coisa a ver? O antídoto tem alguma coisa a ver com o poder dele? Eu acho que ele viu os componentes de alguma forma, não sei. Eu acho que fica só em exposição, porque não fica muito claro, né, durante o... Eu acho que foi só mais uma conveniênciazinha. Eu também acho.
Falando em conveniência, tem outra que eu acho que achei bem engraçado, que foi um puta Deus Ex Machina, que foi aquela pílula que eles tomam e ficam White Jokers, né? Que todo mundo ganha um puta de um power-up no final. Claro, que tava acabando o mangá, ele não tinha muito o que fazer, né? Mas é interessante falar dessa conveniência aí que aconteceu, porque foi realmente... Ele falou assim, vou criar um negócio que vai tornar eles mais fortes, é isso aí. E simplesmente tomam uma pílula e ficam fodão. Pois é, no final, quando eu tava lendo o final, eu pensei assim, puta, cara, tinha tanta coisa que podia ter sido explicada, tanta coisa tanto chão que podia ter sido corrido, né, até chegar aqui. Eu fiquei, pensando, né, cara, queria ver o desenvolvimento, saber como eles chegaram lá, como eles ficaram tão fortes. Mas infelizmente não rolou. Falar que eu fiquei interessada muito, mas... O poder dele. O poder do doutor é literalmente, ele consegue ver... Ele é um médico normal, ele consegue ver as doenças dos pacientes dele e consegue curar. Basicamente é isso o poder dele. Eu acho que eles dão uma exagerada às vezes nos poderes. Eu acho que ele vai muito além do que teoricamente deveria ser possível, né? O cara da luz tem o poder da refração, não é o poder da luz. Aí então ele utiliza a refração. Dá um pouquinho de viajada, né? Dá uma viajada legal. Dá uma pisada. Mas é ficção, né, que eu vou fazer. Não vejo tanto problema nesse sentido, assim. Eu também não. Eu não vejo problema, é mais a questão de a gente não saber muito bem os limites do poder dos caras, né? Ele nunca realmente se propôs a ser a coisa mais cientificamente correta que existe. Exato. Acho que é mais o problema de não saber até onde o poder deles pode ir, sabe? Porque daí fica um pouco estranho quando algo surge e a gente não sabe o limite. O meu que, como ele tem essa visão de raio-x, também diz que ele consegue distinguir se a pessoa é um humano normal ou é um mavro, mano. É por isso que ele tem todo aquele bagulho lá do Hyde querer do Hyde ter sido examinado por ele depois. O que vocês acham dele ser meio mavro? Você acha que é meio síndrome Naruto? De ser ninguém especial? Eu acho normal. Black Clover é assim, ele é meio demônio, mas ele ganha depois, né, o Grimório do... Mas isso não é Black Clover, cara. Calma lá, o cara é maluco. Falou de parecido, né? Meio que dá essa puxada. Mas não é tipo o original dele, claro. Eu também acho meio parecido. Eu diria que é até do mesmo autor. Eu não vejo problema porque eu acho que quando o negócio é trabalhado desde o início, acho que desde o início ele já tinha essa ideia de que ele seria meio malvo, meio Marvel, meio humano, tá ligado? Então eu não vejo problema. Agora, Naruto... Vamos deixar pro Hobbs falar aí de Naruto? Melhor. Mano, não deixa eu ficar falar de Naruto não, velho. Pô, mano, mas essa parada aí dele ter esse bagulho aí no começo, isso aí não é novidade desse mangá não, né? Porque se a gente for olhar aí em vários mangás tem essa mesma ideia, tipo, o Nanatsu no Taizai, o Meliodas é um demônio, o Naruto ele tem a Kyuubi, o Dragon Ball, o Goku ele não é humano, né? Tipo, eu já... Vem de data isso aí. Porra, Bleach então, né? Meu Deus. O Ichigo é tudo. Tudo e mais um pouco. Até Zombie Powder é isso também, né? Sim, mas eu acho um conflito interessante, só que tipo, ele ser meio mavro. O problema é que o irmão dele vem aí. Ei, você quer se juntar a gente, o povo dos mavros? Aí ele fala assim, não quero. Tá, então peraí, beleza, fica aí. Vou embora, tchau. Eu vou ficar do lado dos humanos, beleza? Tranquilo, pode deixar. A gente se vê. Que problema não. Tipo, não vai muito sentido, sabe? Mas acho que dá pra ver que ali o negócio já tava cancelado já. Ele não ia ter muito o que fazer. Teve um capítulo específico que parece que ficou um pouquinho evidente que tava... Acho que é esse mesmo, quando ele aparece, né? Que é por fim. Já tava na cara que ia ser cancelado. E geralmente, a partir do capítulo 20 que começa a finalizar o mangá quando ele tá cancelado. Mas eu acho que o Tabata já tava vendo as vendas e ele percebeu que ia ser cancelado. E aí ele começou já a preparar antes. Por isso ele colocou já o irmão dele aparecendo do nada e tal, que tem aquela personalidade clichê também, pra tentar preparar. Então o Tabata pelo menos é um cara preparado, né? Cara, pra mim o mangá claramente, o Tabata já sabia que ia ser cancelado quando a Toriode ganha aquele poder da tinta. Sim, também, exato. Nossa, achei muito estranho. E o pior deixa o cara com cicatriz, né, pra ficar fodão. Ficar style, exato. Uhum. Não, o legal é que o mangá tá com um pouco essas coisas pro caralho, porque, tem um motivo de que ela pode ganhar porque ela é uma cientista, ela pode ser uma gênio, etc. Só que os personagens falam assim, não, eu acho que você pode ficar com esse poder da Eureka se você quiser mesmo. Se tiver afim, né? Você tem o maior dos poderes, que é querer proteger alguém. Perfeito. Então ela pode conseguir a habilidade. Sim. Eu gosto, é mais uma esperança, mas eu gosto de crer que isso aconteceu porque ele tinha que avançar isso na história e não deu Eu tempo. também acho.
Ao final ali, É a principalmente. minha esperança. Bom, se Black Clover deu certo é porque ele precisava de tempo, ele ia conseguir fazer um negócio um pouco melhor, né? E pra quem é hater de Black Clover e não gosta das coisas de Black Clover, assim, eu não sou nem o fã de Black Clover, nem nada do tipo, até porque eu nem acompanho. Mas leia Hungry Joker, eu acho que vocês vão querer se matar, provavelmente. Não tanto, assim. Ele é Hungry Joker, não. Gente, eu li os primeiros 10 capítulos de Black Clover. Eu acho que eu gostei mais do de Hungry Joker. E Polêmicas. Eu acho o início de Black Clover melhor também, assim, porque se for comparar também no tempo da revista, eu acho que nesse meio tempo, sim, o Tabata aprendeu com os erros, né, que ele comentou no mangá ao longo do tempo e até no começo mesmo. Eu vou defender um pouquinho o meu ponto. É que quando a gente tá no início da revista, a gente costuma avaliar potencial, né? Você vai avaliar o desenvolvimento de personagem no capítulo 10? Não, né? Então a gente revela pela criatividade, pelo potencial. E eu acho que Hungry Joker é mais criativo do que Mundo de Magia de D&D, né? Você acha? rolou. Então, é porque, tipo assim, muita gente meteu o pau em Black Clover porque o começo era bem, entre aspas, mais do mesmo, mas é já instigante, assim, nesse sentido, né? Eu acho que o mundo de Hungry Joker é legal porque você tem muita possibilidade com a maçã, com os poderes e com a chave mesmo, com o martelo, sabe? Deve ser porque eu sou nerdola mesmo, mas eu achei o fator dos poderes mais interessante. Ah, também. As Eureka. Porque o negócio da maçã é algo único pro universo. O negócio do Black Clover é magia medieval, é isso, e faz algo novo a partir disso, né? Então... Como é? O Berserker Shonen. Eu ouvi falar nisso. Berserker Shonen, foda. O que eu queria falar é que quando eu tava lendo o mangá, a primeira coisa que já veio meio que... Não um erro, obviamente, mas tipo, me incomodou um pouco foi eu pensar que o mangá seria meio que uma jornada do Hyde com a Toriode, só que o que vira é esses dois entrando pra uma organização, entende? É porque, tipo, é que os mangá que eu tava pensando, óbvio que a gente falou da última vez Zombie Powder, mas tava pensando também em Toriko e em Bobo, que é basicamente, tipo, uns dois, tipo, tem um cara fodão e tem um outro personagem que é pra ficar acompanhando o cara fodão, que é meio que o personagem, o protagonista da história, só que no caso de Bobo é tudo cômico, então comédia inocência, então não importa tanto esse aspecto. Óbvio, mas tem a função de que a Beauty, ela meio que é a visão do autor, a visão do leitor. Em Toriko tem o fato de que o mundo é interessante por ser tudo voltado à comida. Em Zombie Powder não deu certo, como a gente comentou da última vez. Aí eu tava me questionando isso em Hungry Joker, só que eu fui pensar um pouco depois que é porque o Hyde sendo fodão, ele não tem tanto conhecimento do mundo, né? Aí tem essa dicotomia entre associações, ele entrar logo numa associação faz com que o caminho fique mais fácil de andar, entende? Mesmo que ele já saiba que ele tendo, por exemplo, ele tendo a maçã de Newton, ele já pensou logo que em todas que outros materiais importantes para a história da ciência iam ter também esse mesmo poder, entende? Uma das coisas que eu mais gostei do mangá, de fato, foi a parte científica. Eu gosto muito dessa parada de trazer informação histórica e informação, misturar realidade com ficção, sabe? Ele pega conceitos históricos, momentos que aconteceram no passado e torna isso algo parte da história interessante, porque isso faz com que seja possível não só teorizar, mas ficar ansioso pelo que vem. Porque se tu tem um conhecimento prévio a respeito disso, torna a tua experiência muito mais satisfatória, porque aí fica, será que vai aparecer alguma coisa aqui histórica, maçã de Newton, apareceu, aí se perguntar, será que vai aparecer, sei lá, lâmpada de Tesla, será que vai aparecer alguma coisa do tipo, sabe? Porque isso faz com que a gente comece a ficar instigado pela história, então eu acho isso legal. Essa é a coisa que me fez acompanhar. Eu só quero falar que no final ele joga essa coisa de científica pra casa do caralho, porque a evolução da maçã do Newton é o fruto do Éden, né? Então. Mas pior que essa teoria tem embasamento, sabe por quê? É que tem umas teorias da conspiração que dizem que a árvore que o Newton sentou embaixo era, na verdade, a árvore do paraíso que foi pra terra, e aí a maçã que caiu era a mesma que Eva e Adão deram uma mordida, e aí, enfim, o Newton ficou chapado de maçã e conseguiu criar a teoria da gravitação universal.
Então, Eren ficava no Reino Unido, galera. então. Falando em teoria da conspiração, eu tava ansiosíssimo pro arco onde eles iam viajar pra Nibiru. Pra Nibiru. Rápido. Porra, velho, esse ia ser banger, né, cara? Melhorar. Mal posso esperar pra eles arranjarem a camisa do Flamengo, cara. Esse deve dar uma armadura impenetrável a tiros. Ó, eu quero citar umas frases que... eu quero citar onde o mangá me ganhou ali, porque foi quando ele citou a frase do Silvio Santos, vou até mandar aqui no grupo, mas eu vou ler, né? Ele falou aqui, parece que é exatamente como Edson disse, um gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É só pra não falar que eu tô mentindo, peraí. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Cacete. É isso. Foi eu que soltei essa frase. Yuki Tabata referenciou Silvio Santos. Confirmado aí, Angry Joker realmente tem algo... Inclusive, eu tava esperando aparecer o microfone mágico lá do Silvio Santos, pra saber qual poder que ia ter. Sim. Cara, vamos lá. Uma coisa que eu tava me perguntando enquanto eu tava lendo o mangá, cara, Cara, é que assim, Black Clover, o Hobbit até que foi mais longe, ou alguém que viu o anime aí, que tá nos ouvindo agora, ou se leu o mangá mesmo. Temos vários arcos que, assim, a gente vê, exemplo, uma cidade onde quem reina é uma bruxa e tem que ir atrás dela por algum motivo, tá? Para refletir isso também na parte do Black Clover da Floresta das Bruxas, né? Vocês acham que eles iam continuar metendo esses arcos para adicionar tanto personagem pra crew quanto para, sei lá, expandir o mundo ou a organização até chegar no Guild, que é no final o deus, assim? Eu acho que ele gosta de fazer vários personagens, né? Pelo que eu percebi, pelo pouco que eu sei de Black Clover. Acho que ele ia fazer isso, ele ia ficar revisando, né, as missões com os caras até ir encontrando aos poucos os lugares e aí o pessoal ia derrotando a cada arco da organização. Eu acho que ia se juntar com uma galera de pouco em pouco, ia lutar com alguns Mavros, né? E ia ter num capítulo futuro que ia ter uma guerra entre eles. E ainda não sei, talvez não seria. Meio que estaria o Hyde no topo dos humanos e o irmão dele no topo dos Mavros. Não sei, qualquer coisa assim. Não explicou, né? Por que eram aqueles corpos brilhantes. Eu acho que não explicou, né? Verdade. Eu acho que aquilo era a habilidade lá. Esqueci o nome. Do amor. Esqueci o nome do bagulho, velho. Como é que é o. Acho que o próprio irmão fala que aquilo é insignificante, né? Eu não lembro se ele falou que manipular a memória, eu acho que não, mas eu lembro que ele só falou que aquilo ali aconteceu só. Pois é, eu não lembro exatamente. Era tipo só meio que um cemitério de corpos que tava lá. Teria que ler aqui de novo. Eu acho que ele ia explorar isso no último arco, que no fim ele não fez. Eu não entendi por que ele não fez. Eu sei que foi cancelado, mas eu não entendi, muito bem a ideia do Tabata. Se ele queria deixar aberto para no futuro voltar, ou se, sei lá. Não sei. Não, eu acho que ele só não queria rushar a historinhazinha dele, é isso. É isso que eu tinha feito. Eu acho que isso também. Eu acho que ele não queria, agora vai ter uma luta com o Hyde com o irmão dele, sendo que a gente não sabe nada do irmão e meio que aquele Killed tava na frente pra ser derrotado, entende? Sim. Nisso eu acho que eu posso comparar, porque eu preferi, por exemplo, o final de Zombie Powder do que de White Joker, do que de Hungry Joker, porque Hungry Joker ele ainda fez um time skip, ele ainda colocou todo um negócio lá, mas ele não concluiu. Já o Zombie Powder, ele continuou normalmente a jornada, como se não fosse realmente finalizar o mangá. Eu acho que eu prefiro assim, porque daí no futuro, caso a história volte, ele tem mais espaço pra trabalhar, né? Eu li aqui o capítulo. O irmão do Hyde fala que ele criou aquela memória só pro Hyde pra ficar na memória dele e pra ele procurar algo parecido no futuro, entende? O que eu ia falar que aquela hora que deu um branco na minha cabeça que eu me esqueci, eu ia falar que aqueles corpos brilhantes era parte da eureka do irmão dele, né, do Hyde. Ou eu posso estar muito louco, mas pelo que eu tinha entendido Eu isso. acho que acho que é isso sim, né, mas... É que o irmão dele parece também, obviamente por ser irmão, parece muito o Hyde no sentido que, ele tem aquelas respostas anticlimáticas. O Hyde pergunta,
Mas por que você apagou minhas memórias? Aí o irmão dele fala, eu esqueci. Eu também não lembro. Outra coisa que ele não explorou, óbvio por ser cancelado, né? Mas, tipo, o fato do Nast, eu não sei pronunciar. Acho que é Nast falar que o nome do Hyde é Barsh. Foda, né? Eu não sei alemão. Barshate, alguma coisa assim. Aceita, eu acho. Era o nome mavro dele, velho, ó. Olha só. É o nome verdadeiro dele, né? Porque o outro ele tinha ganho. No começo do mangá, eles botaram uma linha na personalidade do Hyde que ele foi, tipo, basicamente só no primeiro capítulo, né? Que era aquela coisa dele chamar a Chitog de outro nome, né? Ele chamava, eu não me lembro do que era que ele chamava ela, mas ele usava outro nome e aí depois aquilo foi excluído, apagado. Não, mas você tem que entender que isso da personalidade dele mudou, porque quando a Toriode falou que não queria ir nessa jornada com ele tava tentando convencer ela, e pra convencer ela, ele chamou ela pelo nome verdadeiro, velho. Foi toda essa construção pra ela ganhar confiança. Outro, né? Mano, tem que entender a complexidade desse mangá, cara. Falando dessa forma, até dá pra entender, mas sei lá, meio useless isso aí. É tipo, eu vou fazer uma referência a Gash Bell, porque eu quero que as pessoas leiam Gash Bell e acompanhem a gente. Vai lá no VVJB. É que nem em Gash Bell, quando o dono do Danny Boy fica chamando ele de Danny Boy, só que quando ele vai morrer, ele chama de Danny. Pra dar impacto, né? Pra dar um impacto, uma seriedade que a pessoa queria, só que o mestre não dava, entendeu? Pra mostrar que ele cresceu. Inclusive, isso vai acontecer em One Piece quando o Sanji morrer, mas aí é outra história. Outra coisa que é pior, né? Essa parte eu lembrei de outra coisa, que o Hyde simplesmente pegou e flutuou a casa com a gravidade no aeroporto, e a mãe da mina ficou lá, foda-se. No aeroporto, e é isso aí, ele tem poderes de gravidade. Minha filha vai sair com um homem desconhecido que tem poderes de gravidade, mas tudo bem, eu confio nele porque ele parece o pai dela. Isso me lembra de mais uma coisa que o autor esqueceu. No começo, o Hyde, ele calculava, tipo, ele pensava, tipo, pô, será que eu vou conseguir levantar isso aqui? Será que a minha capacidade é tal? Aí no final ele fala assim, foda-se, vou levantar um prédio aqui. Olha, eu consigo levantar um prédio. Não, mano. Mas tem que entender que o personagem evoluiu. Agora ele tem mais poder, velho. Mas o que exatamente ele evoluiu? Ele evoluiu o músculo dele? Ele ficou meia hora de supino por dia? Ficou flex. Isso é uma boa pergunta, hein? O que ele evoluiu? A mente. Ele começou a pensar mais e tal, porque o poder da gravitação é poder da mente também. Começou a assistir a gente, né? Então. É por isso, mano. Não, mas meio que o foda é que os prejuízos, os danos que o... Caralho, qual o nome? Acho que eu vou usar danos mesmo. Os danos que todos esses frutos, todos esses artefatos científicos dão são físicos, né? Não mentais. Coisa que, tipo, essa parada, tipo, de se fosse evoluído mentalmente, o protagonista, ele não estudou, não pesquisou mais nada depois que ele pegou a maçã lá, que ele pegou o poder. Antes ele ficava, tipo, o dia inteiro pesquisando, estudando. Aí depois que ele pegou a maçã, ele nunca mais abriu um livro, né? Então, teoricamente, ele, tipo, não tem como ele ter evoluído em nada. Isso é importante mencionar porque a personalidade dele muda no ponto em que ele conhece a organização, né? Que agora ele tem todo... Acho que ele meio que já... Né? Como é o nome? Eu vou usar essa palavra. Ele meio que fica com preguiça porque ele tá numa puta organização que tem cientistas pra caralho, tem muita gente que tem o mesmo poder que ele, etc, etc. Coisa que eu acho que ele não explorou tão bem nesse meio tempo, que ele teve o mangá ainda em lançamento. Eu acho que quando ele tenta fazer um plot foda, acho que fica meio óbvio, né? Tipo, que nem o plot do que o velho, na verdade, que auxiliava ele era da organização. Tipo, eu acho que tava bem óbvio desde o começo que era um negócio assim. Porque propositalmente era misterioso, não aparecia a cara do velho, o velho não mostrava quem que era o velho, mas o velho doava dinheiro pra ele de graça. O que será que tem a ver isso com a maçã que ele tá pesquisando? Por que ele tá financiando a pesquisa? E no fim das contas tem o plot lá, o velho da verdade da organização, né? Vocês querem puxar o tópico final, então? É o tópico final, né? Eu tinha esquecido qual era. É assim... Como é que a gente consertaria Hungry Joker? Gart, começa. Cara, eu não faria nada diferente, eu achei perfeito em todas as quesitos, não. Eu acho que... Eu ia só ser consistente naquilo que eu falo, eu acho que isso ia ser o suficiente. Certo.
Hanabi, o que você mudaria em Hungry Joker? Eu volto a falar naquela parada que o autor ele tava meio perdido. Eu acho que uma coisa que consertaria completamente o mangá seria ele pensar um pouco mais antes de fazer. Tipo, ele, que tal um pouco de reler, talvez, os capítulos anteriores pra checar alguma regra antes de quebrar ela. Sabe? Coisa simples mesmo. Tipo, só não avacalhar com a própria história. Junior Massa Bruta. Não sei se essa minha ideia consertaria pra Jump, mas acho que consertaria pra mim, que é o que eu me importo, né? Eu queria mais que o começo fosse mais uma jornada só deles dois. Aí, sei lá, demorar uns 30 capítulos, qualquer coisa assim, pra introduzir uma organização ou introduzir... Ou nem precisa introduzir uma organização, só dele encontrando novos amigos pelo caminho. Eu acho que esse mangá seria ainda cancelado desse jeito, mas eu estaria feliz, entende? Isso aqui. Hobbs. Tira texto. Metade do texto ficaria feliz, tá ligado? E, tipo, o mangá tentou ser algo maior, só que ele não conseguiu. Ou seja, uma coisa simples, aí virou Black Clover. Pronto, ficaria feliz com isso. Certo. Talion. Eu acho que pra ele arrumar o mangá, acho que manter a ideia era crucial, porque a ideia é boa. Acho que só na execução, fazer coisas serem menos clichês, serem mais orgânicas, as coisas acontecerem com mais naturalidade. Sem ter tanta pressa, em alguns momentos eu sentia que ele tava querendo rushar o mangá pra acontecer algo impactante pra que interessasse as pessoas, como a própria cena do laboratório, onde chegam os Marvels lá do nada. Eu acho que ele poderia trabalhar com mais calma, explorar os personagens mais devagar e tentar não fazer todos tão estereotipados, assim. Apesar de eu gostar dos personagens, eu acho que eles poderiam ser menos estereotipados. Então, acho que se ele fizesse isso, já arrumaria bastante o mangá. Bom, o que eu mudaria, assim, eu acho que só diminuir um pouco a carga do texto, que pra mim, acho que não fazer os poderes de forma simplificada, mas ainda assim criativo, sabe? Como a própria maçã. Especificar melhor o que a maçã faz, sabe? Pra não acabar quebrando por coisas desse tipo que podem vir a ser inconvenientes do futuro, né? Uhum. Mas meio... Só falando, meio que... Em relação à criatividade de poder, eu não tenho tanto pra reclamar, não, cara. Pô, acho tudo... Eu digo que às vezes é confuso, sabe? Sim. Deixa mais fácil de entender. Pô, o poder do cara é tacar ondas pelo corpo da pessoa, cara, e a ressonância vai indo até que ele exploda, cara. Que louco isso. É criativo. Ele é muito expositivo em momentos que não necessita e nos momentos que ele tem que ser expositivo pra explicar melhor as coisas, ele não é. Agora o Júnior vai puxar a parte que... Quer dizer, deixa que eu puxo, né? Que é assim, vamos imaginar... Não, antes do Metastop, eu só queria falar uma frase rápida, que é que... Pô, eu queria um artbook de Hungry Joker, cara. Eu também queria. Na verdade, o mangá não ser aquelas coisas, né? Eu acho que é bonito, cara. Hungry Joker é bonito. Porra, eu ficaria feliz já com uma página inteira que fosse só a maçã, cara. Porra, que foda aquela maçã é. Cara, uma coisa eu queria perguntar pra vocês. Por que o Hungry Joker foi cancelado tão facilmente? E Black Clover, que tava, eu via muita gente falando mal do começo, ficou sem ser cancelado, né? Então, a minha teoria é que a One Shot, ele não seguiu direito a One Shot em 2011 e o hype que foi criado por cima do autor não foi cumprido porque ele fez uma obra diferente, com dois mesmos personagens. Um mesmo personagem, olha. Isso é verdade mesmo. Na época as pessoas estavam todo, caralho, mano, esse One Shot é muito foda, velho. Aí a galera foi lá e alguns ficaram, outros ficaram tipo, nossa, velho, mudou algumas coisas, não gostei não. Desde o início inteiro foi... A galera não gostou. Em relação a Black Clover, eu não vou mentir, eu não sei como é que continuou, porque eu não lembro nem o que tava na época de Black Clover. Eu não sei se é por questão de... Pô, é clichê, logo é famoso, ou é questão de que, tipo, na época tinha tanta coisa que era pior que Black Clover ficou estável até todo mundo amar Black Clover, entende? Eu acho que no fundo a Jump só tava com pena do Tabata e resolveu deixar o mangazinho dele ali. Não, pô, o cara desenha bem, vai. Ele desenha bem, sim. Não, de fato, a arte dele é bem boa, né? É do caralho. Pô, só outra coisa rápida. Pô, a primeira capa de Hungry Joker é que eu não vi as outras. É muito foda, né? Sim, dos volumes. Do volume. É que eu não vi as outras duas. Sim. Mas a primeira é muito foda. É braba.
Você falou alguma coisa, Tânia? Eu vou responder a pergunta dele. Particularmente, eu acho a mesma coisa. Eu acho que... inclusive, eu prefiro a história essa nova história do que a do One Shot, inclusive. Mas eu entendo por que o pessoal se decepcionou, porque eles queriam outra coisa e foram ler isso. Eu acho que Black Clover se manteve, pelo também que o Junior falou, de que na época da Black Clover não tinham tantas coisas. Até hoje a Jump tá meio defasada de mangás longos, assim. Eu acho que Black Clover faz o feijão com arroz. O Alexandre diz, né, que é o feijão cru e o arroz cru. É um negócio assim que ele fala. Mas, assim, eu acho que ele faz o clichê básico ali e funciona, sabe? Assim, se pegar uma criança de, sei lá, 11 anos, 10 anos pra ler Black Clover, ela vai gostar. E se pegar alguém que não quer ver algo muito complexo, só quer ver luta e tal, de 20 e poucos anos, pra ler Black Clover, a pessoa vai se divertir, sabe? Dá pra se divertir nas lutas, dá pra consumir sem... dá pra consumir, sabe? Não é um negócio pesado, complicado de consumir, como o Hungry Joker, por exemplo, foi, com muito texto, muita pouca informação, coisa muito solta. Black Clover é mais aquilo, se tu gosta de shonen básico, shonen clichê, tu vai gostar de ler e tu vai continuar consumindo. Então acho que até por isso que fez sucesso, né? Ainda mais tendo uma arte boa, né? Inclusive eu não lembro se houve um one shot de Black Clover antes ou se Black Clover já começou serializado. Ah, não tem ideia. Pois é, não sei. Aquela pergunta clássica. Vamos imaginar que vocês, quer dizer, a gente, né, acabou de ler Hungry Joker, foi cancelado, saiu da revista. Vamos imaginar que Black Clover não existe. Vocês dariam outra chance para o mangá novo do Tabata? Vai, Gart. Só se falassem que era bom, porque eu não acho que eu teria muito saco pra ver um novo dele. Ei, Gart, o que foi? Black Clover é bom. Ah, sim, claro, é isso aí. Tá, Hanabi. Vendo que eu me entretive bastante e até achei interessante, eu daria sim uma nova chance, sabe? Daria. Junior. Eu daria uma nova chance, mas pensando que eu teria lido entre fim de Hungry Joker e começo de Black Clover, eu ia dar uma decepcionada, hein? Nada contra Black Clover em si, eu digo no sentido que, tipo, o Hungry Joker tem essa ideia bem diferente, assim, aí e Black Clover é um shonen normal, entende? Sim. Hobbs. Se eu não tivesse nada pra fazer em um dia, tá ligado? E lançou na Jump, eu falava, mano, será que é bom? Aí eu vejo as pessoas comentando e falar, vou dar uma chance agora. E você, Tana? Eu daria uma chance porque o potencial que a história tinha, como eu falei, ele pensou em coisas muito interessantes, o Tabata, então eu acho que eu me interessaria em ler pelo que ele poderia fazer. Eu iria pela lógica de que se ele conseguiu fazer uma história interessante, mas na execução ele pecou, e a Jump tá dando outra tentativa pra ele, talvez agora ele acerte. Funcionou com Black Clover, mas eu não acho que eu esperaria um Black Clover caso eu esperasse um novo mangá dele. Eu esperaria uma coisa mais louca de história, assim como foi o Hungry Joker, né? Sim. Bom, acho que é por isso, né, o programa de hoje. Isso aí, né? Hanabi, meu parceiro, meu grande amigo de anos, muito obrigado por participar do programa de hoje. Foi divertido, né, cara? Pô, que isso, cara. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de ter vindo aqui. Tamo junto aí. Só queria falar uma coisa. Hanabi, você quer divulgar alguma coisa tua? Twitter, My Anime List? Sim. Empresa que trabalha? Facebook. Então, eu tenho uma empresa aqui que o nome dela é Amazon, se você quiser comprar lá. Caramba. Caralho. Não, mas pra falar a verdade, não tem muita coisa não, né? Não, mas diz o teu Twitter ou My Anime List pra eu botar na descrição depois. Não, tem o meu Twitter meio pessoal, não digo pessoal porque não é pessoal, mas é o meu Twitter, que é o @querido. E o meu My Anime List, que também é o mesmo nome. E se você quiser seguir, dar uma esperança pra uma página do Twitter que praticamente tá morta, Otakus no Discord. Muito divertido, muito engraçado. Recomendo. Certo. Então, pra finalizar, vamos fazer o seguinte, uma rodinha aqui entre nós, que foi o nome de cada um, onde a pessoa se despede e fala a nota pra Hungry Joker. Gart. Bom, mais uma vez, me despedindo aqui do Cancelados, eu vou dar 4,5, sabe? Foi quase lá. É isso. Certo. Hanabi, novamente, despediu um pouquinho. Isso, como já disse, muito obrigado pelo convite. Foi muito maneiro ter vindo aqui. E eu acho que eu vou deixar um 4,5, 5, essa média aí mesmo. Junior? Falou. Vejam os outros quadros do WJB ou o próximo Mangás Cancelados. E minha nota,
Acho que um 6. Certo. Hobbs, Falou, gente. Bebam água e comam frutas. E minha nota é 4. Talion. Obrigado a todo mundo aí, me sigam no Jus Brasil. Mas a nota, bom, eu vou dar 4 também. Eu ia dar uma nota um pouco maior, mas eu vi que eu dei 4 para Red Hood. E eu acho que tem os mesmos problemas de Red Hood, o mangá aí do Tabata. Muito potencial, mas na hora da execução não faz bem. Então eu vou dar 4 também. Certo. Muito obrigado por assistirem. Minha nota é 6,5. E bom, tem outros quadros, tem o canal de cortes, tem o @weeklyjumpbox, que é o nosso Twitter. O pessoal tá na descrição aí o que nossos Twitter, Discord, afins, o servidor, parceiros também. E é isso. Muito obrigado. Fiquem ligados aí. E é isso. Falou. Party